Um garoto que sonhava em receber uma indicação VIP para a faculdade acabou sendo forçado a ensinar algumas garotas prodígio de seu colégio, permitindo assim que acabasse presenciando vários momentos que raramente aconteceria na vida de alguém. O nome do anime está passando nesse exato momento para vocês e também vai estar na descrição do vídeo. Começamos com uma breve explicação onde existiam algumas pessoas superdotadas no mundo. Dentre elas, Ogata era perfeita em matemática e Furuhashi fazia qualquer um chorar com suas redações. Mas também havia aquelas mais comuns que precisavam se esforçar mais do que os superdotados, como o nosso protagonista chamado Nariyuki. Em certo momento, nosso prota acabou sendo chamado pelo diretor da escola, que aparentemente tinha uma missão quase impossível para ele, onde ele precisaria se tornar tutor das duas garotas mais prodígios do colégio. Depois disso, eles finalmente se unem para poder tentar estudar um pouco. Mas Ogata acabou pensando que aconteceria o mesmo com os outros professores e ele abandonaria elas em breve. Porém, não foi isso que Nariyuki transmitiu para elas. Elas então mencionam que queriam entrar para faculdades completamente diferentes das áreas que elas eram boas, chocando ele completamente com essa revelação. E ao entregar 2 cadernos para elas estudarem, foi um completo fracasso, já que elas não entenderam nada. No dia seguinte, ele decide fazer uma pequena prova com elas, mas dia após dia, o fracasso apenas se repetia, até que chegou o momento em que Nariyuki acabou dizendo para elas fazerem uma faculdade onde elas se sairiam bem, mas Ogata acabou não gostando da resposta dele, já que pensou que elas seriam abandonadas novamente. Porém, ao saírem dali, ele percebe que as garotas esqueceram seus cadernos na mesa, e quando estava em casa, o prota decide dar uma leve espiada no caderno de ambas, percebendo assim que elas na verdade se dedicavam muito aos estudos, apesar de não se darem bem em outras matérias. No dia seguinte, Nariyuki acaba entregando o caderno delas, e logo entrega um caderno com dicas especiais para a dificuldade específica de cada uma delas, já que ele entendia bem a dor de frustração de não ir bem em algo que quer tanto conseguir. E ao pedir para que elas acreditassem nele e saíssem com ele, elas entenderam que era uma confissão amorosa para ambas, mas na verdade era apenas para estudar. Mais tarde, finalmente vemos eles estudando. Porém, Furuhashi quase dormiu durante os seus estudos, e Ogata acabou se aproximando mais do que devia, deixando ele desconfortável com aquela situação, fazendo com que o coitado quase tivesse um treco. Enquanto voltava para casa com Furuhashi, repara que ela observava demais as estrelas, e descobre que quando ela olhava para o céu durante a noite, ela buscava pela estrela de sua falecida mãe, e diz em seguida que se dedicaria ao máximo para conseguir conquistar e realizar os seus sonhos e objetivos. Ao se despedirem, ele encontra com Ogata jogando um jogo de cartas sozinha, e ele decide se juntar a ela nessa partida, apesar de sentir uma pressão suspeita em seguida, mas isso logo passa quando vence Ogata 20 vezes seguidas, mesmo sendo sua primeira vez jogando, e decide fazer companhia a ela de vez em quando se ela quisesse. E quando ele chega em casa, finalmente conhecemos a família de Nariyuki. No dia seguinte, no colégio, o prota acabou recebendo um ataque de sua amiga de infância chamada Uraka, que logo pediu para que ele deixasse ela copiar seu caderno de aula. Novamente com o diretor, ele menciona sobre Uraka ser boa nos esportes, e não demora para que ele pedisse que ele ajudasse a ela a estudar inglês, já que ela era péssima nisso. Depois que Uraka terminou sua natação, ele menciona que agora daria aulas para ela também, mas logo ela sai correndo dali fazendo um baita drama, até que o prota acaba caindo acidentalmente na piscina, e finalmente conseguindo pegar ela para estudar. Ogata e Furuhashi chegam em seguida, e logo Uraka percebe que até mesmo elas possuem dificuldades em algumas coisas, e ambas estavam empolgadas para poderem estudar juntas a partir daquele momento. Quando a amiga de infância voltava para casa, vemos uma parte do passado dela, e do momento em que ela começou a sentir sentimentos românticos pelo nosso prota, e de volta ao presente, ela estava determinada a lutar por ele. Na escola, vemos Ogata sendo pressionada por seu professor, e mais tarde ela pede ajuda de Nariyuki para que ele ajudasse a concluir sua tarefa que ainda não tinha terminado. Porém, o que eles não contavam era que Uraka acabaria aparecendo por lá mais tarde também para estudar. Porém, logo a energia cai e Ogata gruda no prota, até que ele decide acender uma vela acalmando ambas as garotas ali. Mas graças a Uraka, eles acabam ficando no escuro novamente, e quando a energia volta, percebemos que elas estavam com vergonha do prota. No dia seguinte, Ogata menciona quem tinha entregue seu trabalho para o professor mais cedo, e ela o agradece por tê-la ajudado. Dessa vez, era
Uraka que estava em apuros, já que precisava aprender 50 palavras em inglês ou ela não conseguiria entrar para a faculdade, mesmo tendo a bolsa por ser boa nos esportes. Uraka então, ao perceber que suas amigas na verdade eram bem melhores do que ela no inglês, sua motivação acabou indo embora. Porém, Furuhashi diz que elas a ajudariam a estudar. Após bastante estudos, vemos que Uraka já não aguentava mais e Furuhashi estava quase perdendo sua alma para o cansaço. No ginásio de natação, o Prota decide fazer um estudo diferenciado com Uraka e, pelo visto, estava funcionando bem seu novo método de ensino, fazendo com que ela conseguisse finalmente memorizar as 50 palavras que ela precisava para passar no teste. Mais tarde, ele cobra ela para que ela continuasse a estudar para não esquecer o que aprendeu, e Uraka decide entregar um presente a ele como agradecimento pelo seu esforço em ensiná-la. Depois disso, vemos que o diretor disse que as garotas precisariam tirar notas médias ou superiores, e ao sair dali, vemos as duas garotas ouvindo sua antiga tutora falando que se elas não tirassem notas boas no próximo exame, Nariuki seria deposto como tutor delas. Na biblioteca, ele estava empolgado para poder estudar, apesar de Furuhashi e Ogata estarem bem deprimidas por causa do que ouviram mais cedo. Ogata então pede para que ele fosse em sua casa para ajudar ela a estudar, e chegando lá, o pai dela acabou pressionando o Prota negativamente, e logo ela chega para que eles pudessem finalmente colocar os estudos em dia. Depois disso, já era tarde da noite, e ela menciona que nunca se sentiu tão confiante antes de um teste, e pergunta o que aconteceria com ele se ela fosse mal no teste, mas logo o Prota conforta dizendo que nada aconteceria. E na manhã seguinte, finalmente a prova de Ogata tinha começado, e ao se lembrar do seu esforço ao lado de Nariuki, ela decide dar o seu melhor, e no final ela conseguiu uma nota acima da média, deixando nosso Prota completamente emocionado com os resultados dela. E agora faltava Furuhashi tirar boas notas também, mas ela acabou pegando uma gripe forte, o que prejudicaria e muito ela em seus estudos. Logo vemos Nariuki indo até a casa dela para levar alguns alimentos e ver se ela conseguiria melhorar. E ao entrar em seu quarto, ela acaba ficando envergonhada com uma situação constrangedora. Depois disso, entrega as coisas para Uraka fazer algo de comer, e ele fica impressionado com o talento dela na cozinha. Após um pouco de descanso, vemos que ela tinha conseguido acertar boas partes das perguntas do teste que aconteceria em breve, e ela menciona que tudo aquilo aconteceu graças à ajuda dele e seu empenho em ensiná-la, o agradecendo em seguida. E no dia do teste, vemos que Furuhashi acabou indo bem nas provas também, apesar do Prota ter pego um resfriado em seguida. No vestiário feminino, descobrimos que Uraka, na verdade, ainda não tinha confessado seus sentimentos para Nariuki, e suas amigas decidem levá-la para uma loja de roupas para que ela mudasse seu visual e assim conseguisse se confessar de maneira correta. Elas até mesmo armaram para que elas saíssem da loja com as novas roupas que tinha comprado, e ela acaba encontrando com o Prota em seguida, que decide acompanhá-la no decorrer de seu dia. Depois de aproveitarem um pouco o dia juntos, eles se deparam com um evento que estava dando uma recompensa que sua irmã mais nova queria muito, porém era apenas para casais, e Uraka então decide ajudá-la a conseguir esse presente. Na competição, o homem precisaria segurar sua companheira o máximo de tempo que conseguisse em seus braços, e logo percebemos que o Prota estava em seu limite. Porém, quando ele vê que sua amiga estava prestes a chorar, ele decide dar 110% de si para vencer aquela competição, e finalmente eles conseguem ganhar. Em seguida, vemos ele pedindo desculpa para ela, e ela pergunta se estava bem naquela roupa, mas antes que ele respondesse, ela acaba cortando o Prota e saindo dali correndo em seguida. Agora vemos uma parte da vida de Furuhashi, e quando ela tinha ido se pesar, acabou ficando assustada por ter engordado um pouco. Já no colégio, ao entrar na sala, seus amigos ofereceram algumas besteiras para ela comer, até que finalmente ela percebe que poderia ser aquilo que estava fazendo ela ganhar peso, decidindo assim evitar comer essas besteiras que os seus amigos levavam para o colégio. E o Prota aparece com uma bela de uma torta de queijo em seguida, mas apesar da tentação, Furuhashi estava firme em sua decisão, e dia após o outro era uma comida melhor que a outra que eles levavam para poder comer entre os quatro, e sempre Furuhashi acabava ficando no seu canto focando apenas nos estudos, até que no quinto dia ela estava no seu limite, já que por mais que não comesse nada que seus amigos levavam, ela não conseguia emagrecer. O Prota então oferece uma bala para ela, ao perceber que ela estava com muita fome, chegando até mesmo tentar obrigar ela a comer, achando que ela estava com paranoia com essa história de estar gorda, até que ela então teve a ideia de permitir que ele checasse por ele mesmo. Porém, o diagnóstico final do Prota era que ela estava em apuros, o que sinceramente complicou ainda mais a vida da coitada. E em certo momento,
enquanto no caminho ela para em uma loja de conveniências para comprar um monte de besteiras para comer durante a noite. E logo Nariyuki percebe o real motivo de ela ter engordado, fazendo com que assim ela voltasse ao seu peso padrão. Logo vemos uma garota suspeita falando com Ogata chamada Sekijo. Essa garota na verdade era a segunda melhor em matemática, já que Ogata estava sempre em primeiro lugar, e ela decide acompanhar Ogata em sua rotina de estudos, já que não acreditava que era por ela mesma que ela queria entrar na faculdade de humanas, e logo tenta tirar todo tipo de informação possível do nosso prota sobre sua rival, apesar de todas as tentativas fracassarem uma após a outra. Em certo momento, o prota acabou pensando que Sekijo estava afim dela, mas ele acabou confundindo as coisas e ambos foram tirados do estabelecimento pela Ogata. Depois disso, finalmente ela sai mostrando seus resultados de estudo para ambos, e ao perceber a reação de Ogata quando o prota acariciou sua cabeça, acabou pensando que na verdade não tinha errado 100% em sua análise de que ela estava afim do tutor. O prota então menciona os dias e horas que eles estudavam na biblioteca, e ela decide aparecer por lá em seguida. No dia seguinte, vemos Uraka chegando um pouco atrasada no colégio, e percebe em seguida que tinha esquecido uma peça de roupa. Durante a educação física, ela acabou limitando e muito seus movimentos, até que ela teria que ter uma partida de basquete contra Nariyuki, mas como ela mal conseguia se mover com receio de que alguém percebesse, o prota aproveitou as oportunidades para poder aumentar o placar para eles. No intervalo, ele pergunta se ela estava bem, já que normalmente ela era bem mais agitada, porém ela acabou imaginando outras coisas e decide finalmente levar a sério a partida, marcando uma cesta após a outra, e em certo momento eles acabam entrando em conflito um com o outro, e após um leve acidente, o prota percebe que estava faltando algo nela, acabando com seu psicológico em seguida. Retornamos para os alunos indo para uma espécie de excursão escolar. As garotas estavam bem empolgadas com essa atividade, enquanto o prota admirava alguns aspargos da montanha. Mas logo é arrastado pelo seu professor, revelando que na verdade era sua irmã quem gostava dos aspargos. Após isso, Furuhashi percebe que Ogata estava olhando demais nosso prota. Enquanto estudava, ela acabou percebendo que era verdade, e fica com vergonha até mesmo de ajudá-lo com uma pequena tarefa. E ainda por cima, fica com ciúmes ao ver suas amigas o ajudando mais do que ela. Ogata então decide pegar algo para beber, mas ela não consegue alcançar a bebida, e quando o prota chega para poder ajudá-la, ela fica sem reação e sai para pegar um ar. Em certo momento, Ogata acaba vendo alguns aspargos da montanha, e se lembra que a irmã do prota gosta deles, e decide coletar alguns. Logo começou a chover e ela não sabia mais o caminho de volta, e acabou se perdendo. Em seguida, vemos Sekijo falando que não encontrou Ogata em lugar nenhum. Ele então lembra que ela tinha saído e resolve ir procurá-la, até que ele encontra uma carta que ela tinha deixado. Enquanto isso, Ogata não parava de pensar no prota e no quanto ela tratou ele mal. Por fim, ele encontra ela, e quando o prota chama ela para descer, ela fica sem reação por estar com medo e acaba caindo acidentalmente nos braços dele, causando um leve acidente. Acho que ele gostou disso. Como eles saíram sem a permissão do professor, receberam o castigo de limpar os banheiros, e devido ao que aconteceu antes, eles estavam agindo de forma diferente um com o outro. Do nada, algumas garotas chegam para tomar banho, deixando o prota em apuros. E ao perceber que Ogata pendurou a placa no lugar errado, entra em desespero. Ela então teve a ideia de escondê-la em uma sauna enquanto falava com as meninas. Seu plano não deu muito certo e ela teve que entrar na vibe também. Furuhashi e Uruka foram direto para a sauna bem onde o prota estava escondido, mas deu tudo certo. Ogata estava quase apagando e Uruka decide sair antes. Quando Furuhashi mostra resistência em sair dali, ela percebe que tinha tocado em algo, mas no final Sekijo inventa uma mentira para que elas pudessem sair e assim fala com Nariyuki. Sorte que ela já tinha percebido o motivo dele estar ali, pois viu o casaco e as ferramentas de limpeza antes, dando assim a chance para ele fugir. Porém, ele acaba encontrando com Uruka e dá muito bom e ruim ao mesmo tempo. No final, ele consegue escapar. Nariyuki então estava trabalhando em algo e Ogata aparece chamando ele para poder se desculpar por causa do ocorrido no banheiro e fala sobre o acidente deles no dia da chuva, dizendo que foi apenas um fenômeno natural. Após isso, vemos ele sendo interrogado pela antiga professora das garotas, chamada Kirisu, e ela era bem rígida com os alunos, e ela viu o beijo acidental dele com Ogata, achando as atitudes do prota inaceitável, enquanto Furuhashi tentava ouvir pelo outro lado da porta. Não aguentando mais de curiosidade, ela decide invadir a conversa deles e piora ainda mais a situação do prota. Quando ele tenta se explicar, Ogata aparece também e não ajuda em muita coisa, e ainda por cima revela o que não tinha necessidade. Quando ele estava quase indo dessa pra uma melhor, Uruka aparece e dá o cheque
checkmate no coitado. No final, a professora acabou deixando a punição dele por isso mesmo e libera ele. Antes dela sair, ele a segura e percebe que ela é uma boa pessoa, pois suas mãos estavam feridas e descobre que ela tinha ido atrás de Ogata naquele dia. Enquanto almoçava com seus amigos, um deles pergunta se ele tinha beijado alguma das garotas, e pela reação do prota, acabou entregando o jogo, fazendo seu amigo sair correndo em seguida, gritando pelo colégio inteiro que ele tinha beijado alguém. E Uruka ouve tudo. Na aula dela com Nariyuki, ela não conseguia se concentrar direito e faz uma pergunta, deixando o prota completamente sem reação para responder, confirmando que os boatos eram verdadeiros. Com isso, ela decide sair dali e pensa que ele estava namorando. Então Furuhashi chega e conversa um pouco com ela. Inicialmente, Uruka deu a desculpa de que era sua amiga que estava apaixonada por um garoto, mas ao dizer como esse garoto era, Furuhashi percebe que ela estava falando dela mesmo e descobre que ela estava apaixonada por ele. Assim, ela diz que tá torcendo por essa tal amiga. Quando a situação acalmou um pouco, eles começam a ouvir que os rumores tinham piorado, dizendo que o prota já era até pai, deixando Uruka completamente desconcentrada. E após isso, Furuhashi percebe que Ogata estava estranha. Enquanto ele corrigia as provas, descobre que Uruka e Ogata tinham ido muito mal nas provas, fazendo assim Furuhashi juntar as peças e perceber que Ogata também estava apaixonada pelo prota. Depois disso, ele pede alguns conselhos a Furuhashi e ela tenta ajudá-lo com esse grande problema. Já no vestiário feminino, as amigas de Uraka estavam planejando algo para ajudar ela a ficar a sós com o prota, mas no fim, ambos estavam desconfortáveis na presença um do outro. Após isso, eles acabam agindo de forma bem diferente de como era para ter sido de fato. E ao chegarem a um santuário, ambos decidem fazer suas preces para que seus desejos se tornem realidade. Logo começou a chover e eles tiveram que ficar ali por causa da chuva. Nariyuki então pergunta o que ela tinha pedido, já que estava tão concentrada em sua prece. E ela diz que era sucesso no amor, pedindo para que o cara que ela gostasse ficasse com o coração acelerado por ela. E quando ele de fato se dá conta da atraência dela, ele acaba ficando com um pouco de vergonha. E pelo visto, não era somente ele. No caminho para casa, Nariyuki estava um pouco inquieto, e ela ao perceber isso, decide se aproximar mais, fazendo o coração dele acelerar mais ainda e deixando Uruka mais feliz do que ela já estava. Enquanto conversava com Furuhashi, ela acaba escorregando e caindo nos braços dele. Ogata estava por ali e acaba vendo a cena, a deixando completamente desconfortável e causando um mal entendido. Voltando pra sala, ela encontra com os dois conversando, e para se desculpar pelo acidente anterior, ela decide empurrá-lo para cima de Ogata, causando um constrangimento ainda maior. E com isso, descobrimos que na verdade Ogata tinha quebrado seu óculos e ela nem tinha visto Furuhashi caindo nos braços de Nariyuki, deixando ela revoltada com a vergonha que ela passou. Enquanto caminhava, percebe que tinha um gatinho em apuros e decide ajudá-lo. Porém, ao avistar Kirisu, o gato acaba pulando e ela decide salvá-lo. Porém, ela acaba torcendo o pé e é carregada por Nariyuki. Ao deixar ela em seu apartamento, ele ouve um barulho enorme e ao perceber que ela não respondia, decide entrar para poder salvá-la, percebendo que o quarto dela era uma verdadeira zona. Por fim, ele começa a estudar e ela o ajuda com algumas questões, e após um tempo, ele diz que não podia mais aguentar ver aquela bagunça, e eles decidem arrumar o chiqueiro que ela vivia, até que acidentalmente ele revela uma coleção de troféus de Kirisu. Ela gostaria de ser uma patinadora artística, mas teve que escolher outra profissão e não conseguiu realizar seu sonho. E ao ouvir uma parte triste da história dela, o prota tenta confortá-la. Enquanto ele se preparava para ir embora, ele pergunta se estava tudo bem uma aluna está na casa dela, e ela diz que ele estava 10 anos longe de parecer um homem, mas ela parecia estar bem nervosa por ele estar em seu apartamento. Ao revelar o que aconteceu para Furuhashi, ela percebe que isso era um grande problema e decide levá-lo para o seu escritório, dizendo para ele não contar a ninguém sobre o ocorrido, mas era tarde demais, pois alguém já tinha visto os dois. Na sala de Furuhashi, a garota que viu tudo aparece com algumas amigas perguntando se ela estava namorando com Nariyuki, já que tinha visto uma cena que não tinha acontecido de fato, deixando os alunos com inveja do prota. Quando o prota chega para chamá-la para estudar, ele piora ainda mais os rumores, e ao responder que a relação entre eles dois era especial, as meninas entenderam tudo errado novamente. Na sala de estudo, Furuhashi estava meio distante, logo chega algumas garotas para estudar também, e na verdade todas estavam ali por ordem da garota misteriosa, mas conforme elas perceberam que eles de fato estavam ali apenas para estudar, elas decidem estudar também. No dia seguinte, Nariyuki mostra o celular que sua mãe ganhou em um sorteio, mas não fazia ideia de como usar o aparelho, revelando que na verdade ele não tinha aptidão com a modernidade. Uruka então tenta ajudá-lo com algo e mostra uma pesquisa que dizia que quem estudasse no banho tinha seus estudos melhorados de certa forma, e o prota levou isso a sério e decide estudar no banho. Ao tentar usar o celular para fazer uma pesquisa, ele acaba mandando uma mensagem acidentalmente para Furuhashi, e pelo visto ela também tinha catado a pesquisa anterior. Já na segunda tentativa, ele acabou ligando para Ogata sem querer, mas quem atendeu foi o pai dela. Mas não demora muito para que ela assumisse o controle da
ligação, e ela diz também que estava estudando no banho. Após isso, ele tenta uma última vez, mas ao dizer em voz alta que queria fazer uma pesquisa, o celular liga para Uruka, e ela estava tomando um banho. E ao tentar colocar o celular no Viva Voz, ela acabou ativando a chamada de vídeo acidentalmente, complicando a situação para o nosso prota e, claro, para ela também. No dia seguinte, descobrimos que o celular dele tinha ido para o concerto, pois tinha caído na água, e vemos que Uruka estava desconcentrada com o que aconteceu antes. Após um dia cansativo na vida de Uruka, ela decide ficar até tarde estudando, mas isso não foi uma boa ideia. Ela ficou totalmente sem energia e acabou desmaiando. Na enfermaria, o prota estava ao lado dela e ela acaba abraçando ele inconscientemente. Ao perceber que as amigas delas estavam chegando, ele decide se esconder embaixo da cama, e no final uma delas revela quem é o garoto que Uruka gostava, sendo ele o nosso prota. Após isso, ele não conseguia se concentrar direito em seus estudos, e quando ela chega perto dele, eles barrem o posto e se machucam um pouco. E ao receber a ajuda de Uruka, fica completamente envergonhado. Nesse ponto, se ela tocasse nele, ia dar muito ruim, ou não, né? Enquanto ele e sua amiga voltava para casa, ela o agradece por tê-la levado para a enfermaria, e pede para que ele deixasse ela agradecê-lo de uma forma melhor, levando ele para encher a barriguinha. E ao perceber sua amiga comendo, viaja legal. Voltando para casa, ele diz que não tinha tempo para namorar por agora, e pergunta se o cara que ela gosta é ele, mas ela acaba disfarçando e dizendo que não. Continuamos com Nariyuki caminhando rumo a uma direção ainda desconhecida, até que ele vê a professora Kirisu sentada na frente de sua casa, e ao tentar se despedir, ele é segurado por ela. No apartamento dela estava uma completa bagunça, mas o verdadeiro motivo dela ter chamado ele era porque tinha uma barata por lá. E quando ele ia acabar com a barata, ela acabou não deixando por estar com muito medo. Pouco tempo depois, o apartamento estava limpíssimo, porém ela ainda não permitiu que ele fosse embora. Afinal, a pequenina ainda estava escondida em algum lugar. Com isso, ele decidiu ficar mais um pouco, e para não perder tempo, ele aproveitou para estudar com a professora. De repente, sua barriga ronca e ela pede para que ele ficasse para o jantar. E quando o jantar chega, era o Ogata que tinha ido entregar, e então ela acabou ficando por lá para acompanhar a professora e o aluno em sua refeição. De repente, Ogata olha para ele com um olhar bem suspeito, e quando ele pensa em falar a verdade, a professora lança um olhar reprovador, deixando ele em uma situação bem complicada. Em certo momento, ele teve a ideia de usar um jogo que Ogata tinha consigo para poder quebrar aquele clima, mas isso acabou não dando muito certo, já que ela era péssima com esse tipo de jogo, e mais uma vez perdeu. Quando a professora se retira para poder fazer um café, o prota começa a falar algumas coisas que deu a entender que ele iria se declarar para ela, e era isso que ela estava esperando, até que no final ele fala que se referia sobre ela e a professora Kirisu, deixando ela completamente revoltada por ter entendido errado a colocação dele. Eles ouvem um grito da professora na cozinha e correm para ajudá-la, mas descobrem que era apenas a pequena barata, e com isso piorou ainda mais a situação dele com o Ogata depois daquela cena. E finalmente ela acaba com a baratinha que estava atrasando a vida da professora. No fim da noite, enquanto eles se despediam, Ogata e Kirisu começam a ter uma discussão repentina, fazendo Nariyuki ficar sem saber o que fazer. Enquanto eles caminhavam de volta para casa, ela pergunta se ele iria ao seu resgate se ela tivesse problemas com baratas, mas ele diz que não tinha necessidade, já que ela era mestre em matar baratas. Alguns dias depois, a mãe de Nariyuki acabou adoecendo, e ele decidiu trabalhar no lugar dela para poder ajudar. No entanto, o que ele não esperava era que a loja em que sua mãe trabalhava era uma loja de roupas íntimas. Como ele estava morrendo de vergonha, ele acabou se fantasiando do mascote da loja, até que a gerente recebe uma ligação da escola de sua filha e sai para buscar ela, já que ela estava com febre, deixando o prota em apuros depois disso. Ao avistar Ogata e Uruka, ele pensa em desistir de substituir sua mãe, até que sua amiga de infância deu a ideia de eles medirem o tamanho do busto de Ogata, deixando ele completamente envergonhado com aquela situação. Quando ele finalmente se livrou das duas, agora era a vez da professora Kirisu aparecer por lá, e puxa ele para poder ajudá-la com esse problema dela, até que no final ele acabou tendo uma visão completamente inesperada, destruindo seu psicológico de uma vez por todas. E quando ele pensou que não poderia aparecer mais ninguém conhecido, Furuhashi aparece também. Porém, no caso dela, ela apenas queria experimentar algumas peças. E no final, a gerente da loja acabou voltando e por fim Furuhashi descobre quem era o tal mascote. E a coitada não sabia onde pôr a cara depois dessa vergonha. Nas férias de verão, Nariyuki decidiu fazer o cursinho de graça para poder melhorar suas notas. E chega uma garota que aparentava ser mais nova do que ele, querendo sentar ao seu lado. Quando ele pergunta se ela estava no lugar certo, ela revela que na verdade era mais velha do que ele, tendo 19 anos. Nariyuki estava tendo dificuldade de acompanhar a aula, e a sua veterana decide dar algumas dicas a ele para que ele pudesse melhorar os seus estudos no cursinho. Na hora de ir embora, ele acabou ficando perdido, já que aquela área era nova para ele, até que dois caras grandes aparecem atrás dele, arrastando para uma espécie de café de empregadas. Como ele não queria gastar dinheiro com aquilo, ele tenta fugir,
mas acaba caindo e encontrando com sua veterana de antes, deixando os dois sem palavras. O nome dela é Azumi e ela trabalhava ali para pagar seu cursinho para poder entrar na faculdade de medicina. Acidentalmente, ele acabou derrubando algumas folhas dela e, ao recolher, percebe que ela tinha péssimas notas em ciência. Depois dessa descoberta, ele decide ajudá-la a estudar um pouco, já que ela o ajudou anteriormente também. No dia seguinte, ele estava lá novamente, mas dessa vez foi os grandões que pediram para ele ir lá quando o lugar estivesse vazio, para ajudar Azumi com as notas. Enquanto ele voltava para casa distraído com seu livro, ele esbarra em um senhor que aparentava ser médico, e Azumi aparece para entregar algo que ele tinha esquecido. E aqui ele descobre que o senhor, na verdade, era o pai dela. Na casa dele, o médico explica um pouco uma parte de sua história, e quando ele pergunta o motivo de sua filha estar usando aquela roupa, ela diz que era para agradar seu namorado, que era Nariyuki. O pai dela descobre que ela ainda não tinha desistido de entrar na faculdade de medicina, e eles começam a ter uma discussão ali, até que o prata decide tomar as rédeas da situação para poder ajudar Azumi, conseguindo assim conquistar a confiança de seu sogro de mentira. Enquanto eles voltavam juntos, ela o agradece por tê-la ajudado com seu pai, e já em um estabelecimento diferente eles acabam se encontrando, mas as amigas dele chegam em seguida pensando que ela era de alguma escola fundamental. Uns dias depois, eles descobrem que suas amigas também participariam do cursinho que eles faziam parte. Porém, em cada intervalo que tinha, uma das suas amigas ia pedir a ajuda dele, já que não tinha entendido alguma coisa da aula. Até que Azumi decide ajudá-las como ajudou o nosso prota, fazendo as garotas gostarem ainda mais dela a partir daquele momento. Mais tarde, começou a chover bem forte e eles se abrigam na clínica do pai de Azumi. Enquanto Furuhashi conversava com o pai dela, o agradecendo pela hospitalidade, ele diz estar feliz por o primeiro de namorada de sua filha ser um homem bom. Ela acaba ficando sem reação no início e decide puxar o prota para poder tirar algumas satisfações dele. E Azumi aparece revelando a ela toda a verdade, deixando ela mais tranquila após as explicações. Quando Azumi pergunta se Furuhashi era afim do prota, ela responde dizendo que isso não tinha chance de acontecer. E um pouco antes do expediente dela acabar, ela pergunta com qual das garotas ele iria ficar após o vestibular, mas ele não soube responder essa pergunta naquele momento. Em certo dia, Kirisu tinha rejeitado o convite de suas colegas para poder se divertir um pouco, e logo se retira. Com isso, ela acabou encontrando Nariyuki, que estava na frente do café das empregadas que ele frequentava. E como se não bastasse, encontra com Azumi também, que era sua antiga aluna. Dentro do estabelecimento, ela começa a dar uma bronca em Azumi, mas agora que ela já tinha terminado o colégio, ela não era obrigada a ouvir tudo aquilo, e elas começam a disputar o prota por algum motivo bobo, mas Kirisu acaba se soltando e causando um acidente com uma das empregadas dali. E Azumi teve a ideia de fazer com sua antiga professora substituísse sua colega de trabalho, e quando ela fala a frase de efeito das empregadas, ele quase se apaixona por sua professora. Como era o primeiro dia dela ainda, Azumi deixa ela com os afazeres da limpeza, e ela diz para Nariyuki não se preocupar, já que se tratando de trabalho, ela sabia fazer as coisas, ou pelo menos ela pensou que sabia, já que causou mais um acidente. Aparentemente, os donos do estabelecimento gostaram bastante dela, já que ela era completamente desastrada. Quando Nariyuki se oferece para ajudar enquanto as garotas continuavam com seu serviço, a professora começa a se lembrar de algumas coisas que suas alunas falaram dele, percebendo que ele realmente era uma boa pessoa. Com o estabelecimento fechado, eles aproveitam um pouco para poder estudar e conversar também. E Kirisu diz que ele poderia ficar ali se ele não chegasse tarde demais em casa, mas com o primeiro gole da bebida, ela apaga, já que era bem fraca ao álcool. E conforme Nariyuki a carregava para casa, ela começa a falar algumas coisas que admirava nele. Após o banho, a professora percebe que todas as suas roupas tinham sido lavadas, e tinha apenas uma roupa especificamente que daria para ela usar, e essa seria seu uniforme escolar. Quando ela estava prestes a sair de seu carro, um policial aparece querendo a carteira de habilitação dela. E se não fosse pelo prota que chegou em seguida fingindo que eles estavam em uma peça de teatro, ela estaria em maus apuros agora. E logo de primeira, ele já tinha percebido o real motivo dela estar usando o uniforme. Enquanto eles iam para o colégio juntos, ela decide dar uma acelerada para poder fazer o coração dele sair pela boca, e no final, o coitado tava quase colocando pra fora o que tinha comido mais cedo. Depois de pegar os documentos que ela tinha ido buscar, eles decidem se despedir, mas digamos que o carro dela empacou e eles decidiram ir caminhando. Após um tempo, eles aproveitam para poder tomar um sorvete, e ao dizer que naquele momento eles pareciam amigos, pelo visto, ele exagerou um pouco. Eles então acabam avistando Furuhashi e Ogata e se escondem atrás dos arbustos, enquanto elas aproveitavam o sorvete bem na frente deles. Elas estavam prestes a descobrir o esconderijo deles, e quando uma gota de sorvete cai no pescoço de Kirisu, aquilo foi a gota d'água. Para fugir dessa situação, eles fingem ser namorados, deixando Furuhashi envergonhada com aquela cena e se retirando dali. Mas na verdade, eles não tinham chegado a se beijar, apenas estavam próximos demais, e com isso eles conseguem se livrar daquela situação complicada. No cursinho, Uruki estava sós com Nariyuki, e pelo visto nenhum deles tinha assunto um com o outro. Um tempo depois, ele pede alguns conselhos a Furuhashi, fingindo falar de um amigo próximo, mas digamos que ela percebeu que ele estava falando dele mesmo. Já na visão de
Uruka, ela estava falando as mesmas coisas que Nariyuki, e ela também podia conselhos a Furuhashi que dá a ideia dela se encontrar com ele só os dois. Assim, eles poderiam voltar a conversar novamente. Com isso, ela aceita o conselho de Furuhashi, mas o clima pelo visto estava bem estranho por ali. Os dois começam a mandar mensagem pedindo a ajuda de sua amiga conselheira, e ela os aconselhou a falarem de alguns amigos próximos para poder puxar assunto. Como ela estava exatamente atrás dele, ela acabou soltando um pequeno grito ao ouvir sua conversa, mas por pouco ela conseguiu se livrar de ser descoberta. Em certo momento dessa enrolação toda, Uruka acabou desabafando via mensagem sobre os seus sentimentos pelo prota com Furuhashi, mas se referindo à sua amiga como sempre, deixando assim Furuhashi admirada com a inocência dela. Quando ela estava para responder Uruka, ela acabou enviando a mensagem para Sekijo acidentalmente, entrando em desespero imediatamente. Para quebrar o gelo, nosso prota elogia o penteado de Uruka, e isso deixa ela completamente feliz, pedindo que ele fizesse mais vezes, enquanto Furuhashi estava praticamente apagada. No colégio, ele aparece agradecendo a ela pela ajuda no dia anterior, e percebemos nesse momento que ela estava usando um penteado com rabo de cavalo, esperando que ele falasse alguma coisa. Mas como ele era lerdo demais, ele não percebeu o que ela queria de fato. Em um tipo de torneio de natação, Uruka estava participando, e como uma das participantes acabou errando o tempo de entrada na piscina, elas não conseguiram ganhar o torneio, mas Uruka a conforta em seguida. Enquanto ela e o prota voltavam para casa, ela começa a desabafar um pouco, e o agradece por ele ter tentado animá-la, e pede para que ele a acompanhasse em algum lugar, mesmo que fosse por pouco tempo. Com isso, eles decidem visitar sua antiga sala de aula, e já no segundo local, ela vai até onde finalmente percebeu que estava afim dele, e finalmente eles chegam na piscina. Quando ele pergunta o motivo deles terem ido ali, ela diz que queria relembrar suas raízes e de seu passado, e diz que ele era parte do motivo de hoje ela estar na natação. Ele decide perguntar para ela se ela já tinha se declarado para a pessoa que ela gostava, mas pela reação dela deu pra ver que ainda não, e se pergunta se tinha algo que ele poderia fazer para ajudá-la, dizendo para ela se declarar para ele para que assim ela pudesse praticar. Quando ele a chama pelo seu primeiro nome, ela quase chora com tanta emoção, e por fim toma coragem para poder praticar, se declarando abertamente para ele, mas como ele é tapado demais para perceber algo, a declaração verdadeira dela foi um completo fracasso, fazendo com que ela o empurrasse na piscina, mas ele a levou junto também. No dia seguinte, a gata chama Sekijo para poder dormir em sua casa, mas quando ela chega lá, percebe que na verdade era uma noite do pijama com suas amigas, até que elas começam a pedir informações demais para Sekijo sobre os estudos. Em um festival que estava acontecendo, Nariyuki decidiu acompanhar sua mãe e seus irmãos, e ele encontra com Furuhashi e Uruka por lá também. O prota vê que as garotas estavam lindas e decide elogiar Furuhashi por parecer um exemplo de mulher japonesa. A mãe dele, ao perceber a situação, diz para ele dar uma volta com as garotas, e Furuhashi dá a desculpa de ter que comprar algo, deixando ele a sós com Uruka. Eles acabam encontrando com Ogata e seu pai, que tinham uma barraca no festival também, e pelo visto eles faziam bastante sucesso por lá. Ogata então decide sair para fazer algumas entregas, mas as sacolas estavam pesadas demais para ela, e Uruka ficou para ajudar o pai dela, enquanto Nariyuki ia com Ogata fazer as entregas. Conforme estava calor demais, eles receberam uma recompensa, e ela queria comer logo para repor as energias, mas parecia um animalzinho comendo. Quando eles acabaram de fazer as entregas, ele fica sozinho e percebe uma multidão ali perto, onde Kirisui estava mostrando suas habilidades no jogo de tiro ao alvo, apesar de estar usando uma máscara. Quando ele fala com ela, ela não segura a vergonha e sai correndo, mas acaba caindo na escada e tendo que ser carregada por ele mais uma vez. Ao chegarem na ala de primeiros socorros, Azumi deixa os cuidados de Kirisu com ele, mas digamos que acabou não sendo uma boa ideia pra ele. Furuhashi, ao perceber que estava prestes a perder o último trem, decide correr para ir embora, até que ele encontra com uma garotinha perdida que estava chorando bastante, e dessa vez foi o prota quem encontrou com uma garotinha que estava chorando, e pelo visto elas eram gêmeas, mas quem encontrou sua irmã foi Furuhashi. Aparentemente na estação de trem ele acaba encontrando com Furuhashi, e eles decidem pegar um táxi juntos. Quando ela dá a ideia deles andarem um pouco para ver se conseguiam encontrar um táxi, eles encontram uma hospedaria, mas lá só tinha um quarto vago, porém ela ainda assim insiste em ficar ali, fingindo até mesmo ser irmã dele. Após assinarem os papéis, finalmente eles foram levados para o seu quarto. Depois de ficarem a sós, ele diz que ela poderia usar o futon, pois ele dormiria no chão, e como os dois pelo visto estavam começando a ficar gripados, eles decidem dividir o futon. Nesse ponto, os dois já estavam quase tendo um treco, até que eles olham pela janela e encontram um belo céu estrelado, e ela começa a falar as constelações que ali estavam. Em certo momento, Nariyuki diz que admirava todas as garotas que ele ajudava, já que ele ainda não tinha nenhum sonho específico e por isso sentia um pouco de inveja delas por causa disso. E ela diz que o apoiaria quando ele encontrasse algo que quisesse fazer. Após um tempo, Furuhashi acaba pegando no sono e tendo um leve sonho com sua mãe, e ao despertar percebe que o prota estava segurando suas mãos, fazendo com que seu coração disparasse nesse momento único, e já no dia seguinte os dois não sabiam onde colocar a cara deles. Esse foi o final da primeira temporada desse anime incrível. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!